Êxodo capítulo 8. A partir do verso 1. Quantos irmãos acharam, diga amém. Quem não achou, diga espere por mim. Os irmãos estão rápidos hoje, né? Lemos a palavra do Senhor que nos diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Vai a Faraó e disse-lhe: Assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva, mas se recusares deixá-los ir, eis que ferirei com rãs todos os teus termos. O rio produzirá rãs em abundância, que subirão e virão à tua casa e ao teu dormitório, e sobre a tua cama e as casas dos teus servos, e sobre o teu povo, e os teus fornos, e as tuas amassadeiras. Sim, as rãs subirão sobre ti, e sobre o teu povo, e sobre todos os teus servos. Disse mais o Senhor a Moisés: Disse a Arão: Estenda a tua mão com a vara sobre as correntes, e sobre os rios, e sobre as lagoas, e fazem subir as rãs sobre a terra do Egito. Arão, pois, estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs, que cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com seus encantamentos, e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. Chamou, pois, Faraó, Moisés e Arão, e disse: Rogai ao Senhor, que tire as rãs de mim e do meu povo. Depois deixarei ir o povo, para que ofereça sacrifício ao Senhor. Coloca a mão no seu coração, meu irmão. Senhor Jesus, nessa noite nós nos encontramos na Tua presença. Sabemos que a Tua palavra é vida, sabemos que a Tua palavra é a verdade, sabemos que a Tua palavra nos transforma, sabemos que a Tua palavra é o poder que transforma as nossas vidas. Por isso eu declaro nessa noite, Senhor Jesus, nos traga sabedoria, espírito de revelação, para que venhamos compreender a Tua palavra. Pai, que nos nossos corações venham queimar, Pai, a Tua palavra. Declaramos, Espírito Santo, que nesse tempo nós vamos desfrutar da revelação daquilo que o Senhor tem para conosco. Cremos, Senhor Jesus, que só o Senhor tem palavras de vida eternas para nós. E por isso eu digo nessa noite: Espírito Santo, revela aos nossos corações a Tua palavra, que é poderosa para nos transformar, que é poderosa para nos capacitar e nos conduzir, Pai, a tudo que o Senhor tem para nós. No nome de Jesus, Pai. Libera uma palavra de graça, uma palavra de revelação para as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém, Senhor. A palavra do Senhor é maravilhosa, a palavra do Senhor é perfeita, e nada na palavra do Senhor está por acaso. Então, muitas vezes o diabo ele vai usar as circunstâncias, o diabo ele vai usar problemas para muitas vezes tentar nos impedir e de certa forma, para que eu e você viemos muitas vezes resistir ou impedir o agir de Deus e o transformar do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então, muitas vezes, o transformar do Espírito de Deus em você é algo que vai fluir naturalmente em você. Mas nós temos que ter a clareza que a única pessoa que pode impedir o agir de Deus na nossa vida somos nós mesmos. Mas muitas vezes nós queremos culpar as circunstâncias, nós queremos culpar os problemas, queremos culpar muitas vezes o nosso passado, queremos culpar os nossos traumas, queremos culpar às vezes os relacionamentos quebrados que nós tivemos no entorno da nossa vida. E muitas vezes, por viver uma vida de desculpa, uma vida de mentira, nós resistimos o propósito de Deus para nós, e muitas vezes nós impedimos o agir de Deus na nossa vida. E se tem alguém que pode impedir o agir, o operar do Espírito na nossa vida, somos nós mesmos, irmãos. Então apenas uma coisa na sua vida, apenas uma coisa na nossa vida pode impedir Deus de agir na nossa vida. Fala para o seu irmão assim: a única coisa que pode impedir Deus de agir na sua vida é você mesmo. Sabe, irmãos? Então a única coisa que nos impede muitas vezes de desfrutar do favor, de desfrutar da abundância da graça de Deus, desfrutar de um tempo de portas abertas de Deus, do agir de Deus, do manifestar de Deus na nossa vida, somos nós mesmos. E muitas vezes o Espírito Santo quer fazer algo na nossa vida, muitas vezes o Espírito Santo quer trabalhar algo na nossa vida,
Mas Ele quer fazer algo hoje nas nossas vidas. Mas por causa, às vezes, de uma postura, muitas das vezes, que procrastina, uma postura, muitas das vezes, que adia, muitas vezes nós adiamos o favor e a bênção de Deus na nossa vida. Por quê? Porque às vezes Deus quer fazer algo hoje na sua vida. Fala para o seu irmão assim: hoje Deus quer fazer algo na sua vida. Sabe, irmãos, mas muitas das vezes Deus pede algo para nós, que às vezes é algo improvável, que é algo que às vezes, para aquele momento, é algo que muitas vezes não tem sentido. É algo que às vezes não é necessário. E muitas vezes nós somos conduzidos por Deus para fazer algo que os nossos olhos não veem, às vezes uma extrema necessidade, e às vezes nós postergamos isso, nós adiamos isso, e muitas vezes por causa disso, nós saímos da posição do favor. Nós não desfrutamos daquilo que Deus tem para nós. Por quê? Porque aquilo que Deus tem para mim hoje, para você hoje, é para hoje. Amém, irmãos? É para hoje. Aquilo que Deus falou para você fazer hoje, é para você fazer hoje. Mas quantas vezes nós temos uma postura de adiar as coisas? Quantas vezes nós temos uma postura de procrastinar? Sabe? Então, muitas pessoas às vezes não desfrutam daquilo que Deus tem para ele. Não desfrutam da plenitude de Deus. Não desfrutam às vezes do propósito pleno de Deus na sua vida. Porque vive uma vida de adiamento. Vive uma vida muitas vezes que procrastina. Sabe? Só tem uma atitude de procrastinação na sua vida. E muitas vezes o efeito da procrastinação é o adiamento, é a delonga. Muitas vezes é o efeito que vai muitas vezes nos parar, é o efeito que vai nos paralisar. Sabe, Deus ele respeita a minha escolha, Deus respeita a sua escolha, mas Ele não forçará eu e você termos fome por Ele. Muitas das vezes as pessoas perguntam: pastor, hoje na nova aliança, hoje na graça, o que muda um irmão para o outro? A única coisa que muda de um irmão para o outro é a fome que o irmão tem por Deus, irmãos. Muitas das vezes, alguns irmãos, eles conseguem, às vezes, romper mais rapidamente. Às vezes, eles conseguem ter o favor, a graça liberada na vida deles. Por quê? Porque muitas vezes ele tem mais fome que o outro. Muitas vezes ele entende que tem uma necessidade plena de ter Deus com todas as suas forças, com tudo na sua vida. Mas Deus, Ele não vai gerar fome em você. Essa fome tem que ser gerada dentro do seu coração. Essa sede tem que ser gerada dentro de você. Por isso que Jesus disse: aquele que vinha a mim jamais terá sede. Porque toda vez que você tiver sede de Deus, Ele vai saciar a sua sede com a presença dEle abundante na sua vida. Toda vez que você tiver fome de Deus, Ele vai saciar a sua fome com a gloriosa presença dEle na sua vida. Mas isso tem que ser algo que tem que ser gerado dentro do nosso coração. Isso tem que ser uma escolha individual de cada um de nós. Isso tem que ser uma escolha nossa. Porque muitas vezes nós passamos por crises constantes na nossa vida e nós não conseguimos romper em Deus. Porque muitas vezes nós não temos fome de Deus. Nós temos fome de várias outras coisas. E por muitas vezes você não ter fome, você não é atraído pela glória. Você não é atraído pela presença. As coisas que estão lá fora atraem você mais. Por quê? Porque você não decidiu ter fome de Deus. Por isso que o próprio Jesus disse: aqueles que têm fome e sede de justiça. Nós temos que ser esses homens, essas mulheres cheias do Espírito Santo, que têm fome e sede da justiça e da glória de Deus. Mas isso tem que ser gerado dentro do nosso interior. Isso tem que ser gerado dentro do nosso coração. Isso tem que ser algo, de fato, que nós temos que escolher. Sabe, irmãos? Só você decide o tamanho da fome que você tem de Deus. Fala para o seu irmão assim: qual o tamanho da sua fome de Deus? Fala para o seu irmão assim: Deus não forçará você a ter fome. Sabe, irmãos, Deus não forçará você a ter fome. Deus não forçará você a fazer escolhas. Deus não forçará você, às vezes, tomar algumas decisões. Por quê? Porque Ele é um Pai amoroso. Hoje, por exemplo, assim, qual que é a diferença de muitos irmãos dentro da igreja? É a paixão. A paixão é medida pelo quê? Pela fome, pela glória de Deus. Porque o irmão que ele é apaixonado por Deus, é apaixonado pelo propósito de Deus, ele sempre vai fazer além daquilo que é esperado. Por quê? Porque ele não está fazendo para homens. Ele não está fazendo por pessoas. Ele é apaixonado pela presença e pelo serviço e por servir ao nosso Deus. Sabe, irmãos? Você tem que ser apaixonado pela glória de Deus.
Porque muitas vezes nós, falamos e o ambiente não tem vida, às vezes você tem, até uma boa dinâmica de falar uma palavra boa na sua célula, mas a boa dinâmica não transforma pessoas. O que transforma pessoas é o tamanho da fome que você tem por Deus. Porque o tamanho da fome que você tem por Deus vai ser o tamanho da manifestação da glória de Deus na sua vida, meu irmão. Sabe? Então, você tem que ser alguém apaixonado por Deus. E eu quero dizer para você, e Deus não vai forçar você a fazer escolhas. O Senhor, Ele espera que eu e você façamos a escolha certa. A escolha de buscar, a escolha de ser intenso, a escolha de ser apaixonado, a escolha de ser radical, a escolha de decidir de acordo com a vontade dEle, a escolha de decidir estar na verdade amalgamado, entrelaçado com o coração dEle. Mas essa é uma escolha pessoal de cada um de nós. Você tem que ter esse coração intenso, mas a sua intensidade diante de Deus é uma escolha individual, somente sua. Aí às vezes você é alguém que ainda vive em experiência do passado, em experiência dos outros. Por quê? Porque muitas vezes as suas escolhas são escolhas às vezes egoístas, são as escolhas pensando nesse mundo natural, são escolhas pensando às vezes nesse tempo passageiro. Mas eu quero dizer para você, você está aqui para plantar algo para a sua eternidade. Você foi chamado para viver na eternidade, você foi chamado para viver dias gloriosos, irmãos. Mas por que muitas vezes nós não conseguimos transformar nem a pessoa que está dentro da nossa casa? Porque nós escolhemos viver pelo terreno. Nós escolhemos viver por aquilo que é natural. A palavra do Senhor diz, lá em Apocalipse, quando Deus chama João, e João tem a revelação do Apocalipse, das coisas que viriam a acontecer. Deus chama João, João, sai da posição que você está aqui debaixo e venha para o alto. Porque só do alto você vai poder enxergar e ver como eu vejo. Sabe, irmãos, Deus te chamou para viver uma vida a partir do alto. Deus te chamou para você viver uma vida a partir dos lugares celestiais. Deus te chamou para você viver a partir da glória dEle. Mas muitas vezes a nossa pouca fome, a nossa sequidão nos impede de vivermos o sobrenatural de Deus. Aí muitas vezes nós vivemos só apenas na experiência dos outros. Por quê? Porque muitas vezes nós não temos fome de Deus. Nós não temos fome da glória de Deus. Nós não temos fome da presença de Deus. Sabe? Essa fome só é algo que você pode decidir, irmão. Pastor Marcelo não pode decidir por você. Pastor Alan não pode decidir por você. Seu líder não pode decidir por você. Porque isso é uma escolha sua. Então eu quero dizer para você, escolha ter sede de Deus. Escolha ter fome de Deus. Mas pastor, mas na nova aliança, irmãos, isso é algo que é ao contrário. Porque quando você tem fome de Deus, mais de Deus você vai querer. Quando você tem sede da presença de Deus, mais da presença você vai querer. Mas quando você é atraído por aquilo que é secundário, aquilo que é eterno não vai ser importante para a sua vida. Aquilo que é glorioso, aquilo que tem valores incontestáveis, aquilo que tem valores que não são nem dimensionados, às vezes não vai ter valor para você. Eu sei que às vezes Deus nos plantou nessa terra. Eu sei que ter uma família é bom, amém, irmãos? Eu sei que você se formar numa faculdade é ótimo, amém? Eu sei que você ter um bom trabalho é ótimo, amém? Mas não foi para isso que Deus plantou nessa terra. Se você acha que Deus plantou nessa terra somente para essas coisas, qual que é a sua diferença das pessoas do mundo? Qual que é a sua diferença daqueles que têm a mentalidade de multidão? Nenhuma. Porque primeiramente você tem que viver por aquilo que é eterno. Você tem que viver pelo propósito eterno. E você tem que entender que todos os lugares que Deus plantar você, Ele plantou você lá por um propósito. Sabe, irmãos, nós vivemos por propósito, amém, irmãos? Nós vivemos por propósitos. Então, Deus, Ele estabeleceu muitas promessas na palavra de Deus. Diga assim comigo, promessa é para o futuro. Mas dentro da palavra de Deus, o Senhor também decretou alguns fatos que são celestiais. Então, fato é aquilo que envolve o passado, não o futuro. Então, o fato é algo que você tem que tomar por posse. Então, Jesus diz lá, a palavra do Senhor diz lá em Efésios, no capítulo 3, no verso 1, que o Senhor já nos abençoou com todas a sorte de bênçãos. Minha pergunta para você, isso é um fato ou é uma promessa? É um fato, porque é um fato.
Porque isso não está falando do seu futuro, está falando do passado. Então, se é um fato, você tem que se tomar posse do fato. É algo que tem que ser real na sua vida. Mas qual que é o problema da nossa vida? Que em vez de nós vivermos pelos fatos que são celestiais, os fatos que já estão determinados na palavra de Deus, nós vivemos apenas pelas promessas. Nós vivemos às vezes galgando o futuro, tentando chegar naquilo que ainda não chegou. Mas eu quero dizer para você, Deus tem uma resposta para você em todas as situações da sua vida. Em todas as situações. E não são promessas que vão demorar a acontecer. São fatos que já estão escritos, já estão determinados pela palavra de Deus. Então, isso é uma decisão do seu coração. Então você tem que tomar essa decisão no seu coração, entender que aquilo é uma verdade bíblica. Então, um fato, muitas vezes você vai ser conduzido para viver o propósito de Deus, e às vezes a circunstância, a situação, fala que é totalmente ao contrário. Não, isso que você está vivendo não vai acontecer. Essa situação é uma situação imprópria. Às vezes está com dificuldade dentro da sua família, dentro da sua casa, às vezes está passando por problemas financeiros, às vezes está desempregado, às vezes passando por lutas emocionais, um problema de saúde. E às vezes você fica pensando, Deus, eu creio que o Senhor vai me curar, eu creio que o Senhor vai restaurar a minha família. É muito bonito orar isso, amém, irmãos? É bonito orar isso. Mas o que Jesus falou para nós? Que nós temos que orar acima de fatos que já estão concretizados. Jesus disse assim, que Ele já morreu pelas nossas enfermidades. Então, o fato é que eu já estou curado. Ah, Senhor, eu não estou vendo mais. A Tua palavra diz que isso é um fato. A Sua palavra diz que é um fato. Mas muitas das vezes, nós, por não ter esse coração cheio de fome de Deus, cheio do propósito de Deus, nós não vivemos pelos fatos que já estão descritos. Nós vivemos apenas pelas promessas. Promessa é bom, amém, irmãos? Quantos de Deus tem promessa aqui? Você tem a promessa de Deus. Você tem promessa de Deus. No entanto, você é uma resposta da promessa de Deus. Mas melhor do que a promessa é você andar acima de fatos. E o Senhor já determinou muitos fatos que são verdadeiros na palavra dele para você. Então tudo que envolve ao passado na Bíblia, que fala que você já tem, isso já é seu por direito, amém, irmãos? O Senhor falou que já preparou para você. Fala para o seu irmão assim, o Senhor falou que já preparou. Fala para o seu irmão, já é seu. Fala assim, é seu. Fala assim, é seu por direito. Você crê nessa verdade, irmão? Você crê que é seu? Então toma posse aí no nome de Jesus. É seu. Ah, pastor, meu marido ainda não se converteu. Mas é um fato que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso é um fato irrevogável. Essa é a única verdade que está sobre a minha vida. Qual que é o fato? Que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse é o fato. Aquilo que você está vendo não é a verdade, mas é aquilo que a palavra já descreveu que é a verdade. Então é sobre o fato que é irreversível que você vai orar, meu irmão. É sobre o fato que é bíblico, que é incontestável que você vai orar, que você vai declarar. Por quê? Porque é a partir do lugar do alto. Fala para o seu irmão, é a partir do alto, irmão. Você está no alto, você está sentado com Cristo nos lugares celestiais. Se você está sentado com Cristo, você é aquilo que Ele é nesse mundo. Essa que é a verdade. Mas muitas das vezes, nós procrastinamos. Nós vivemos uma vontade, muitas vezes, que é nossa. E por viver essa vontade, muitas vezes, nós não conseguimos desfrutar do favor. Não conseguimos desfrutar da graça de Deus. E muitas vezes, nós achamos que algumas coisas que nós temos que fazer hoje são desnecessárias. Achamos que algo que Deus pede para nós fazermos hoje não tem hipótese alguma de fazermos, porque não tem necessidade. Então, você tem que escolher aquilo que Deus pede para você escolher, irmão. Sabe, as suas escolhas indevidas, as suas falhas, são decisões que são adiadas. São decisões que às vezes você tinha que tomar uma decisão diferente. Uma decisão que Deus já tinha plantado no seu coração para você tomar. Mas muitas vezes você posterga isso. Muitas vezes você vive uma vida que procrastina e você não decide aquilo que Deus pediu para você decidir. E muitas vezes as suas causas e problemas hoje na sua vida são somente por escolhas que você fez no seu passado que são erradas. Ou às vezes no presente. Por quê? Porque muitas vezes eu não fiz aquilo que Deus pediu para me fazer. Sabe, a palavra do Senhor diz aqui em Êxodo que Deus enviou quantas pragas no Egito, irmãos? Quantas pragas?
10 pragas. O Senhor envia 10 pragas no Egito. Essas 10 pragas representavam os deuses egípcios. Então o Senhor, ele estava demonstrando o seu poder no Egito, e ao mesmo tempo, ele estava zombando dos deuses egípcios, para testemunhar o seu poder ao mundo, para testemunhar a sua glória ao mundo. E a palavra do Senhor diz que Faraó chama Moisés e pediu para que Moisés viesse remover a praga, pediu para que de fato Moisés viesse remover aquelas coisas terríveis. E naquele momento Moisés fala: olha, eu vou remover, mas você tem que liberar meu povo. E qual que foi a resposta de Faraó? Amanhã eu libero meu povo. Irmão, o cara estava tudo lascado, o povo estava tudo infectado com tudo que é tipo de doença, de enfermidade, com fome. E ele ainda achava que estava na posição de escolher. E muitas vezes é dessa forma que nós nos encontramos na nossa vida. Muitas vezes é dessa forma que nós escolhemos. Deus vai me dar o tempo para me acertar as coisas ainda. Deus vai lá, fala com você através da palavra, direciona a sua vida, e você quer deixar para amanhã ainda. Fala para o seu irmão assim: não deixa para amanhã o que é para hoje. Sabe, muitas vezes nós somos como Faraó. Sabe, isso às vezes é a resposta de muitos crentes hoje, de muitas pessoas hoje. É o princípio ativo nessa passagem, é a procrastinação. Porque Faraó podia decidir naquele momento liberar o povo, mas o que ele decide? Prender o povo mais uma vez. Então, aquilo que às vezes poderia liberar vários egípcios de ser mortos, porque nós sabemos que no final da história todos os primogênitos do Egito morreram. Por quê? Porque Faraó falou assim: tem que ser para amanhã. Sabe, irmãos? E quando nós deixamos aquilo que é para hoje, para amanhã, muitas vezes aquilo que é mais precioso na nossa vida vai se perder. Faraó perdeu o seu único filho, perdeu aquele que ele amava, porque ele decidiu deixar para amanhã. Fala para o seu irmão assim: para hoje nada, irmão. É para hoje nada. Pastor, mas eu estou fazendo isso, eu não sei para quê. Às vezes hoje não tem uma probabilidade de você fazer, mas se Deus pediu para você fazer, faça. Que para hoje pode ser nada, mas para amanhã tem algo muito glorioso reservado para você. Porque se Deus pediu, faça. Então, naquele momento, o orgulho de Faraó faz que muitas pessoas sejam mortas no Egito. Muitas pessoas têm as suas famílias despedaçadas no Egito. Sabe? E muitas vezes nós estamos incomodados, porque muitas vezes nós não nos levantamos, nós não movemos em fé para mudar as circunstâncias. É porque muitas vezes nós estamos querendo deixar as coisas para amanhã. Eu quero dizer para você hoje, meu irmão, Faraó deixou tudo para amanhã. Mas eu quero falar para você, o Senhor está falando para você e hoje. É hoje. A palavra do Senhor diz que nós temos que viver o tempo que se chama hoje. Se tem algo que Jesus nos advertiu no seu evangelho, nos advertiu na sua palavra, é para que nós não vivêssemos ansiosos com os dias que viessem amanhã, mas que nós vivemos o tempo que se chamasse hoje. Por quê? Porque Ele determinou nós vivemos esse tempo que se chama hoje, para nós a cada dia vivermos o propósito dEle. Amém, irmãos? Você foi chamado para viver a vontade de Deus, amém? Fala para o seu irmão assim: é hoje que Deus te chamou. E o que muitas vezes nos impede de viver o hoje para Deus? Primeira coisa, o orgulho. O mover de Deus, ele pode ser impedido pelo orgulho. Sabe, ninguém admite o orgulho muitas vezes simplesmente para trazer conforto para alguém, para trazer conforto para a liderança, para a sua família. E muitas vezes alguém que é orgulhoso, geralmente é alguém muitas vezes que não tem um coração ensinável. É alguém às vezes que não tem um coração aberto para ser ensinado. Sabe, eu quero dizer para você, meu irmão, que nem Deus consegue vencer o seu orgulho. Nem Deus consegue vencer o seu orgulho. Deus, Ele não consegue vencer o nosso orgulho. Por isso que a palavra do Senhor diz que Deus, Ele exalta o humilde e abate quem? O soberbo, o orgulhoso. Sabe, irmãos, nós só vamos vencer o orgulho quando nós pedirmos ajuda. Você só vai vencer o orgulho na sua vida quando você entender que você precisa muitas vezes aprender com alguém. Você só vai vencer o orgulho na sua vida e crescer na sua vida quando você entender que você tem que ser humilde, você tem que aprender. Mas porque muitas vezes nós não conseguimos vencer?
Porque o orgulho muitas vezes impede da gente aprender. O orgulho impede da gente ser humilde e aprender com o irmão. O orgulho às vezes impede da gente ser alguém com o coração quebrantado, de pedir perdão, de às vezes assumir o erro. Quantas vezes na sua vida as coisas não azedou lá na sua casa por causa do seu orgulho? Quantos problemas você já não causou na sua vida? Eu não causei na minha vida por causa de orgulho. Por às vezes, quem que é? Quem essa pessoa está pensando para falar isso comigo? O que está acontecendo? Sabe, irmãos, só você pode vencer o seu orgulho. Fala para o seu irmão assim, só você consegue vencer o seu orgulho. Sabe, nós vencemos o nosso orgulho quando nós decidimos depender de Deus. Quando nós não dependemos dos nossos recursos próprios. Quando nós não dependemos da nossa justiça, mas da justiça de Cristo. Sabe, mas muitas vezes você não recebe porque você vê o irmão ali recebendo, o outro irmão sendo transformado, o outro irmão sendo cheio, e às vezes a sua vida continua a mesma. Você não é mudado por causa do que? Do orgulho. Sabe, muitas vezes não recebe o batismo com o Espírito Santo, muitos não são cheios do Espírito Santo, muitas às vezes não têm uma liderança frutífera, muitos não têm uma liderança às vezes prevalecente, muitos às vezes não andam num ambiente de fé, porque muitas das vezes são pessoas preocupadas com homens, pessoas preocupadas com opiniões de terceiros, mas a opinião que você tem que ficar preocupado diariamente na sua vida, meu irmão, é a opinião de Deus. A opinião que você tem que saber todos os dias da sua vida é o que Deus pensa a seu respeito. Mas muitas vezes por causa do nosso orgulho, nós queremos viver uma vida que agrada os outros ou desagrada os outros. Queremos viver uma vida conforme a nossa necessidade, conforme aquilo que nós queremos viver. Muitas vezes nós não conseguimos, às vezes, ter uma vida prevalecente, uma vida abundante. Por quê? Porque o nosso orgulho nos consome. O orgulho muitas vezes nos tira do favor. O orgulho muitas vezes vai nos tirar da posição que Deus nos colocou. Sabe, Deus muitas vezes vai mandar o que você precisa numa embalagem que você não quer, meu irmão. Deus às vezes vai mandar uma Coca-Cola para você dentro de uma embalagem de Fanta. Às vezes você pediu uma Coca-Cola, e aí? E às vezes é aquela situação que Deus está usando para tratar você. Para às vezes mexer, às vezes com a sua estrutura. Fala para o seu irmão assim, Deus vai mandar o que você quer numa embalagem que você não quer. Não é difícil quando a gente está esperando algo que a gente quer e chega numa embalagem que a gente não queria. O que acontece? Você fica perplexo. Você fala, como que eu vou agir agora, meu Deus, diante dessa situação? Por quê? Porque às vezes aquilo que Deus está preparando para você, meu irmão, de fato é aquilo que você precisa verdadeiramente. É aquilo que você precisa. Às vezes Deus quer mexer na sua estrutura. Deus, Ele quer que você venha dar a resposta certa. Mas, às vezes, vem numa embalagem que você não quer. A segunda coisa, muitas das vezes, que nos impede de viver a vontade de Deus hoje, é o conformismo. Diga comigo assim, conformismo. Sabe, nós achamos muitas vezes que tais situações, nós devemos que nos conformar e conviver com elas, de qualquer jeito, pelo resto das nossas vidas. Nós temos que muitas vezes nos conformar com aquilo. Sabe, o problema muitas vezes é quando nós perdemos a capacidade de ficarmos indignados com aquela situação. E quando a gente perde essa capacidade de ficar indignado com a situação, nós vamos nos conformar. Isso muitas vezes pode ser uma enfermidade, às vezes pode ser uma situação no casamento, às vezes pode ser privações, violência, morte, algo que às vezes se tornou normal, se tornou algo no seu ambiente cotidiano, no seu habitual. Sabe, Deus não quer que você se acostume com a vida ruim. Fala para o seu irmão assim, Deus não quer que você se acostume com a vida ruim. Meu irmão, Deus é um Deus de abundância. Deus quer que você viva feliz todos os dias da sua vida. Sabe, Deus quer que você desfrute da graça, da glória dEle, do favor dEle diariamente na sua vida. Mas muitas vezes o nosso conformismo, a nossa conformidade de viver da forma que nós vivemos hoje, nos impede de viver a nossa vida em abundância. Sabe, nos impede às vezes de romper no nosso relacionamento com Deus. Mas eu quero dizer para você hoje, não se conforme com as situações que estão na sua vida. Não se conforme com as circunstâncias. Não se conforme com aquilo que muitas vezes está acontecendo de mal na sua vida. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz para nós não conformarmos com esse século, não conformarmos com esse mundo. Sabe, meu irmão, eu quero dizer para você,
o Senhor preparou uma vida em abundância para você. Sabe, não se conforme com aquilo que está acontecendo dentro da sua casa. Não se conforme com as situações que estão lá. Não estou falando para você se encher de justiça própria e querer resolver as coisas no seu peito. Estou falando para você depender do Espírito e resolver as coisas na dependência do Espírito. Mas eu estou dizendo para você que hoje venha uma santa indignação na sua vida, de você não se conformar com as situações, muitas vezes que têm afastado você do propósito de Deus. Sabe, eu quero dizer para você, não se conforme. Diga para o Senhor assim, não se conforme, irmão. Mas Deus quer que você viva uma vida abundante. Amém, meu irmão? Por isso que Deus, quando criou o homem, Deus colocou o homem aonde? No jardim, no lugar de delícias. Porque o Senhor plantou eu e você num lugar que nós temos que viver delícias todo dia, irmãos. Vai ter o dia mal? Pode ter o dia mal, mas Ele vai estar conosco. Sabe, vai ter as situações impróprias, mas Ele vai estar conosco, nos fazendo vencer, nos fazendo romper nessas situações. Por quê? Porque nós não podemos nos conformar. Então, é a vontade de Deus que nós vivemos uma vida abundante. Sabe, era a vontade de Deus que naquele dia que Faraó decidiu não liberar o povo de Israel, parar com as pragas no Egito. Mas Faraó naquele momento decidiu, não vou liberar, vai ser amanhã. Sabe, irmãos, há dias de guerras que são permitidas pelo Senhor, mas não passe nem um dia mais que o Senhor não permitiu. Sabe, existem dias de guerras que fomos nós mesmos que escolhemos para viver. E eu quero dizer para você, o Senhor diz para você que hoje é o dia da sua salvação. Hoje é o dia que Ele vai intervir por você. Mas para isso nós não podemos nos conformar. Para isso nós não podemos, muitas vezes, ser orgulhosos. Nós temos que vencer o orgulho e o conformismo. Sabe, eu estou aqui na igreja por tantos anos. Cheguei aqui ainda jovem. E hoje, depois de tanto tempo, ainda às vezes nós vemos tantos irmãos conformados. Às vezes o irmão chega aqui com 1 ano de crente, cresce mais que o que está mais de 20 anos aqui. Por quê? Porque muitas vezes o conformismo, o orgulho, todas essas coisas impedem a pessoa de avançar. Impede a pessoa de desfrutar do favor de Deus. Sabe? E eu quero dizer para você, Deus quer que você vença essas coisas na sua vida, meu irmão. Vença o orgulho na sua vida, vença o conformismo na sua vida. Deus te chamou para ter uma vida de vitória, para andar no sobrenatural. Mas para isso você tem que decidir. Mas decidir o quê, pastor? Decidir ser como Cristo. Decidir ter um coração igual a Ele. Sabe, decidir renunciar às suas opiniões próprias e viver apenas pela palavra. Porque muitas vezes nós não crescemos. Porque muitas vezes nós não desfrutamos. Primeiro, por causa do orgulho. O orgulho muitas vezes vai fazer a gente pegar muitos versículos isolados da Bíblia e termos as nossas opiniões próprias a respeito daquilo que eu penso, daquilo que eu quero pensar, daquilo que eu quero conformar. Mas, irmãos, aquilo que a palavra diz é aquilo que a palavra diz e é imutável. Os seus pensamentos podem estar totalmente equivocados. E eu quero dizer para você, o Senhor está dizendo para mim e para você hoje. Hoje, às vezes, as situações parecem que não é para hoje. Ah, Senhor, para que eu vou me preparar? Para que eu vou fazer isso? Mas eu quero dizer para você, para hoje, às vezes, não tem nada. Mas o Senhor preparou coisas grandes para você. E se Ele preparou coisas grandes para você, você tem que se posicionar hoje. Fala para o seu irmão, não é amanhã, irmão. É hoje. Fala para o seu irmão, é hoje, irmão. Fala assim, para hoje é nada. Sabe, para hoje você não está vendo nada. Para hoje, às vezes, você está vendo um lugar que às vezes está tudo seco. Às vezes você está vendo um lugar que às vezes é impossível de plantar. Às vezes na sua casa está difícil. Mas como, pastor, que eu vou continuar declarando? Irmão, para hoje nada, mas continue declarando. Sabe, entenda que aquilo que é fato celestial vai se tornar algo visível e palpável na sua vida. Não se conforme. Outra coisa que eu quero dizer para você que muitas vezes vai nos impedir de desfrutarmos do hoje de Deus para nós, o medo. Diga para o seu irmão assim, medo. Então, medo dos desafios, às vezes medo de orar, às vezes medo de fazer algo novo, medo que não vai dar certo, às vezes medo de sair da sua zona de segurança, medo de uma vida nova com Deus. Sabe, irmãos, somente os ousados, somente os corajosos andarão sobre as águas. Muitas pessoas às vezes criticam Pedro, muitas pessoas às vezes falam algumas coisas, algumas barbaridades contra Pedro. Mas Pedro foi um discípulo, um homem ousado por Deus. E somente os ousados que andaram sobre as águas.
Somente aquele que tiver ousadia, somente aquele que entender que Deus chamou ele para viver o sobrenatural, vai andar sobre as águas. Fala para o seu irmão, Deus te chamou para andar sobre as águas. Sabe, irmãos, eu quero dizer para você, a insegurança é algo normal na vida de todo homem. Mas o medo, ele pode travar você. O medo, ele pode bloquear aquilo que Deus tem para você. Porque a palavra do Senhor diz assim, que o perfeito amor lança fora todo o medo. O medo vai impedir você de receber favor. O medo vai impedir você de desfrutar da abundância da graça de Deus. Sabe, o corajoso não é aquele que nunca sentiu medo, mas é aquele que conseguiu vencer. O corajoso é aquele que venceu o medo. Sabe, irmãos, quantos medos nós temos na nossa vida, mas quantos medos nós já conseguimos vencer por Deus, amém, irmãos? Às vezes o medo das pessoas nos abandonar, às vezes o medo de ficar sem nada, mas eu quero dizer para você, você tem que vencer todos os medos. Você tem que entender que Jesus se manifestou na sua vida, e se Ele manifestou na sua vida, Ele lançou fora da sua vida todo medo, porque o perfeito amor lança fora todo medo. Outra coisa, complacência. Às vezes, você vê uma situação e fala assim, podia ser pior, mas a situação está tão ruim, que primeiro você se acomoda com aquela situação, e depois você é complacente com aquela situação. E como você é complacente, você fala assim, podia estar pior. Aí a sua desculpa é sempre uma, podia estar pior. Aí, por você sempre pensar que podia estar pior, aquilo que é ruim para você se torna bom. Fala para o seu irmão assim, aquilo que é ruim não é bom, irmão. Você acha que aquilo que é ruim é bom? Aquilo que é ruim pode ficar pior, mas aquilo que é ruim, por poder ficar pior, não pode deixar de ser ruim. Mas muitas vezes a gente fica pensando, podia estar pior. Aí você vive convivendo com aquilo que é ruim. Mas eu quero dizer para você, você não tem que conviver com aquilo que é ruim, você tem que conviver com aquilo que é bom, amém, irmão? Deus te chamou para conviver com aquilo que é bom. Então não seja complacente. Se tem uma situação que está difícil na sua vida, sabe, não se acomoda com isso. Não fica falando, podia estar pior, não. Senhor, o Senhor é na minha vida, o Senhor é meu Salvador, o Senhor está comigo, eu não vou ser complacente com essa situação, eu não vou me acomodar com essa situação, eu não me conformo com essa situação. Eu declaro na minha vida que essa situação vai mudar. Eu declaro que meu marido não nasceu assim, minha esposa não nasceu assim, meus filhos não são assim, eu não preciso ficar assim. Isso é o que, irmão? Não ser complacente. Está ruim? Fala para o seu irmão assim, está ruim? Assim, Deus não quer que piore, irmão. Deus quer que melhora. Se você crê que Deus quer que melhore, diga amém bem forte. Amém. Então você está crendo que Deus quer que melhore, amém, irmão? Deus quer que melhora. Sabe, nós não temos que ser complacentes com essa situação. Sabe, nós não temos que nos conformar, viver na miséria. Sabe, eu estive lá na Índia nesse período, e lá existe o sistema de castas, que a pessoa que nasceu na miséria, por mais que ela ganhar na loteria, ela tem que dar o dinheiro da loteria para os outros e morrer miserável a vida inteira. O máximo que ela pode ter é uma bicicleta. Por quê? Porque ela entendeu que ela tem que ser complacente com aquilo. Tem que viver debaixo da miséria. Sabe, às vezes nós somos complacentes com os nossos relacionamentos, com o nosso casamento, com a nossa família. Às vezes você está na situação que o seu casamento está ruim, as coisas dentro da sua casa estão complicadas, e às vezes você fica pensando, podia estar pior. Aí o marido daquele é pior. Aí você vive comparando, a esposa daquela lá é pior, eu podia estar casado com ela. Não, irmão. Você casou com quem você tinha que casar, amém? Você está na casa que você tem que estar. E se você está na casa onde que Deus plantou você, na família que Deus plantou você, você não tem que ser complacente com as situações ruins que estão na sua vida. Você tem que dar um basta nessas coisas ruins e dizer, o Senhor está comigo, o Senhor está na minha casa, e eu não aceito essa situação na minha vida. Sabe, só quando você deixar de ser complacente, você vai entender e vai desfrutar do favor de Deus. Sabe, às vezes as coisas estão tão ruins que você fala, tá bom assim. Sabe, quantas vezes nós estamos contentes com, às vezes, o nível espiritual que nós possuímos. Quantas vezes nós estamos vivendo, às vezes, no nível raso, e às vezes nós nos contentamos com isso. Sabe, irmãos, Deus te trouxe aqui nessa noite, não é para se contentar com o nível que você está. Ele te trouxe aqui nessa noite para você buscar os lugares mais profundos dEle, para você desfrutar da glória dEle, da presença dEle, para você não viver conformado com essa situação que você está, para você não ser complacente com essa situação. Eu quero dizer para você,
Você é alguém que tem que desfrutar da glória poderosa de Deus na sua vida. Todos os dias você tem que acordar e o céu tem que rachar sobre a sua cabeça, meu irmão. Por quê? Porque você é filho de Deus. Você foi chamado para viver dias após dias gloriosos, dias extraordinários. Mas muitas vezes, nós nos compadecemos com as situações. Nós nos tornamos complacentes com tudo isso. E nos conformamos. Eu quero dizer para você, Deus tem mais para você. Diga para o seu irmão, Deus tem mais para você. Fala para o seu irmão assim, Deus quer que você cresça em todas as áreas da sua vida. Eu entendo todos os dias da minha vida que eu tenho que crescer em todas as áreas da minha vida, irmãos. Cada dia crescer mais. Sabe, seja grato, sabe, esteja contente, mas não satisfeito. Fala para o seu irmão assim, seja grato. Esteja contente, mas não satisfeito. A minha pergunta para você: você está satisfeito com aquilo que Deus está fazendo na sua vida, ou você acha que tem mais para Deus fazer? Você crê que Deus tem mais? Quantos insatisfeitos estão aqui? Levanta a sua mão e diga assim, eu estou insatisfeito, eu quero mais. E eu quero dizer para você, se você quer mais, Deus tem mais para você nessa noite, meu irmão. Se você quer mais, Deus quer derramar graça na sua vida nessa noite. Deus quer derramar a glória dEle na sua vida. Por quê? Porque nós estamos insatisfeitos. E por você estar insatisfeito, Deus quer te satisfazer com a doce presença dEle, com a doce glória dEle. Ele quer inundar a sua vida com a glória dEle. Mas por isso nós em todo tempo temos que estar gratos ao Senhor. Temos que estar contentes ao Senhor. Mas em todo tempo nós temos que pensar, Deus tem mais para mim, né? Às vezes o Franco está lá na ordenha, tirando o leitinho, cantando, um hino lá, sendo cheio do Espírito Santo lá, porque isso acontece. Amém, né, Franco? Em todo tempo, às vezes nós estamos lá no trabalho, você está lá no seu... Você sempre pensa, Deus tem mais para mim. Sabe, irmãos, às vezes eu estou num aconselhamento, aconselhando um irmão, às vezes eu estou fazendo algo em casa, e eu sempre estou pensando, Deus tem mais para mim. Por quê? Ah, pastor, mas você é insatisfeito. Não, não é que eu sou insatisfeito, porque meu Pai me ama tanto, que eu sei que, ainda que eu peça para Ele, Ele tem muito mais para mim. Porque a palavra do Senhor diz que é aquilo que em coração humano não penetrou, aquilo que olhos não viram, aquilo que ouvidos não ouviram, é aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. E nós somos amados pelo Senhor. E se nós somos amados pelo Senhor, todo dia Ele tem mais para você. Diga para o Senhor assim, Ele tem mais para você. Mas pastor, mas para que eu quero mais hoje? Para quê? Irmão, para hoje nada, mas amanhã você vai precisar desse armazenamento que tem dentro de você da glória de Deus. Às vezes aquela situação está imprópria, às vezes você vai orar para uma pessoa, o negócio não flui, quando você está lá no seu quarto, o negócio parece que o céu racha sobre você, e a glória de Deus desce, e você fala, mas Deus, agora eu queria ir lá. Quantas vezes você não já falou isso para Deus? Mas aqui eu estava lá na vigília, eu queria ser batizado, eu queria ser cheio, eu queria pular, cair, não fui. Aí quando você chega na sua casa, de repente o céu desce sobre você, aí você não entende. Por quê? Porque o Senhor está falando para você, filho, para hoje nada, mas porque eu estou preparando para você tempos gloriosos, porque eu estou preparando para você dias extraordinários. Aí hoje você olha para situações impróprias da sua vida e você não vê nada. Mas eu quero dizer para você, por mais que parece nada, faça aquilo que Deus está pedindo para você fazer. Fala, Senhor, faça aquilo que Deus está pedindo para você fazer. Outra coisa, preguiça. Sabe, alguns não conseguem às vezes vencer a indisposição do corpo, a preguiça da alma, dos sentimentos. Sabe, por quê? Porque receber de Deus muitas vezes dá trabalho. Receber de Deus às vezes tem um custo, tem um preço. Receber de Deus, entendemos que a salvação é de graça. Mas a palavra do Senhor diz que o reino de Deus é por esforço. Sabe, há um preço muitas vezes para o vencedor ser líder, para o vencedor às vezes avançar em Deus. Sabe, qual que é o preço? O preço de você crer na graça de Deus. O preço de você de depender de Deus. Sabe, sempre que nós queremos fazer algo assim, às vezes nós queremos ter um mínimo de merecimento. Sabe, não espere muitas das vezes ter vontade de buscar Deus. Porque muitas vezes você está esperando aquele dia que você vai ter a vontade de buscar Deus, a vontade de ser cheio de Deus, para você fazer algo para Deus. Sabe, irmãos, e não é assim que as coisas funcionam. Não é desse jeito. Fala para o seu irmão, não é desse jeito, irmão. Fala para o seu irmão assim, não espere
Fala assim, ter desejo de orar. Ora. É fácil. Quantas vezes você fala assim, eu vou crescer em oração. Porque você fica pensando que vai ter um desejo no seu coração de você orar bastante. Claro que tem dia que você quer orar bastante, amém, irmãos? Mas não é todo dia que você quer orar bastante, amém? Não é todo dia. Mas mesmo quando você não tem esse desejo, você tem que orar. Mesmo quando você não quer fazer algo para Deus, e Deus pede para você fazer, você tem que fazer. Por quê? Porque o tamanho, muitas das vezes, da sua disposição, vai ser o tamanho da sua refeição. Fala para o seu irmão assim, o tamanho da sua disposição. Vai ser o tamanho da sua refeição. Você está entendendo agora porque muitos irmãos recebem muita glória de Deus e às vezes você recebe pouco? Porque o tamanho da disposição dele é o tamanho da fome dele, é o tamanho da refeição que ele vai fazer diante de Deus. Então não tem ninguém mais especial para Deus, irmãos. Para com esse negócio, não existe. Pastor Marcelo, o líder seu, não é mais especial. A questão é, o tamanho da nossa disposição vai ser o tamanho da nossa refeição, vai ser o tamanho da nossa frutificação, vai ser o tamanho dos nossos frutos. Então, eu não estou falando para você se matar de fazer as coisas de Deus, não é isso que eu estou dizendo para você. Só estou dizendo para você que o tamanho da sua disposição para fazer algo para Deus vai ser o tamanho da refeição que Deus vai te oferecer. Eu quero perguntar para você, quanto quer repetir a refeição que Deus vai te dar hoje? Você quer, meu irmão? Então, se você quer, é porque você está com uma disposição muito grande, amém? Então, o tempo da oportunidade se chama hoje. Esse foi o tempo que Deus nos chamou. Então, sabe, busque, insista, vá além. Porque Deus está querendo liberar na sua vida hoje. Sabe, não fique esperando depois da campanha, não fique esperando depois do seminário que nós vamos ter com o pastor Reinhard, não fique esperando depois disso, depois daquilo. É para hoje, irmão. É para hoje que Deus quer liberar poder na sua vida. Sabe, quantas pessoas às vezes estão indo para o inferno, porque muitas vezes nós não temos sido ousados em Deus de anunciar o evangelho onde nós estamos. E no país que nós vivemos, nós temos total liberdade para pegar o evangelho onde nós queremos. Mas quantas pessoas ainda não têm suas vidas transformadas? Porque muitas vezes nós temos essa indisposição de falar do evangelho para elas. De mostrar que, na verdade, Jesus estabeleceu ela nessa terra por um propósito. Outra coisa que muitas vezes nos impede é mudança. Sabe, você é aberto para o mover de Deus? Amém? Deus pode fazer uma revolução na sua vida? Amém? Deus pode, irmão? Amém? Essa revolução pode ser uma revolução muito revolucionária. Muito louca. Então, nós muitas vezes temos medo da mudança. Então, Deus muitas vezes Ele pode mudar você de profissão, mudar você de bairro, mudar você de cidade, mudar você, às vezes, de rede, de célula, sabe? Mas por que muitas vezes nós não conseguimos? Porque nós temos medo da mudança. A palavra do Senhor diz em Atos que Pedro ele era fechado pela mudança. Pedro ele estava tão acostumado com o padrão religioso que discutiu com Deus por 3 vezes. E ele retardou a revelação de Deus para a sua vida. Sabe, Deus teve que falar com ele por 3 vezes para ele pregar o evangelho para os gentios. E ele retardou o propósito de Deus para a vida dele. Por quê? Porque tinha medo da mudança, queria ser alguém religioso, queria estar vivendo pelos costumes dele ainda, pela cultura. Mas eu quero dizer para você, sabe, viva aquilo que Deus tem para você hoje. Fala para o seu irmão assim, é hoje, irmão. Mexe o ombro dele e fala, é hoje. Fala assim, não deixa para amanhã. O que você pode fazer hoje? Você está achando que Jesus pode voltar amanhã, não pode? Amém? Mas eu acho que Jesus pode voltar hoje. Porque nós temos que viver no tempo que se chama hoje. Porque quando você vive a vontade de Deus e o propósito de Deus, você nunca vai ser pego de surpresa com a volta de Jesus. Por quê? Porque você está vivendo hoje. Viva hoje. Viva intensamente os seus dias. Queime a sua vida para Ele. Outra coisa, o novo. Sabe, muitos às vezes querem adiar, postergar. Por quê? Porque tem medo do novo. O novo às vezes produz muitos sentimentos que as pessoas preferem deixar para depois. Então, às vezes, é melhor alguém fazer antes. É melhor eu ver primeiro e depois. Sabe? O primeiro fez história, o segundo imitou. Diga para o seu irmão assim, o primeiro fez história, o segundo imitou.
Aí às vezes a gente se conforma com o velho. Por que o velho é melhor? Porque a gente fica cômodo com a experiência. Às vezes já foi testado, já foi aprovado. Às vezes não tem muitos riscos envolvidos. Às vezes nós vamos estar na nossa zona de segurança, nós não vamos temer o erro. Nós não vamos temer a rejeição. Às vezes nós vamos ter a disposição de começar e aprender com os outros. Mas o que eu quero dizer para você, Deus te chamou para viver o novo, irmãos, em novidade de vida. Deus te chamou para viver o propósito dele todos os dias da sua vida. Mas não é para amanhã, é para hoje. Diga para o seu irmão, é para hoje. Fala para o seu irmão, o que você está fazendo hoje da sua vida, irmão? Pergunta para ele, se Jesus voltasse hoje, o que você tinha para falar para Jesus? Você poderia falar para ele, Jesus, eu vivi meus dias intensamente para ti. Eu ansiava pela sua volta. Ou você vai ser alguém que vai falar assim, Jesus, eu vivi os meus dias intensamente para mim. Vivi minha vontade. Vivi por muitas coisas. Vivi achando o que eu achava que era melhor. E não consegui experimentar daquilo que era bom, daquilo que era perfeito, daquilo que era agradável. Porque eu vivi de acordo com as minhas limitações, com aquilo que eu queria. Mas eu quero dizer para você, hoje você tem a oportunidade de mudar a sua vida. Hoje você tem a oportunidade de escrever novos traços na sua história. Hoje você tem a oportunidade de ser alguém diferente. Hoje você tem a oportunidade de entender que Deus te plantou nessa terra, nessa cidade, na sua casa, para viver intensamente o propósito dEle. Eu sei que em todo o tempo o diabo ele vai tentar forçar para que nós venhamos desistir de viver o propósito de Deus. De vivermos a vontade de Deus. De vivermos aquilo que Ele planejou para nós. Mas eu quero dizer para você, aquilo que muitas vezes o diabo coloca na nossa cabeça, é aquilo que muitas vezes a nossa carne quer viver. Mas para nós vivermos a vontade de Deus intensamente, nós temos que entregar o nosso coração e ter fome completamente dEle. Eu quero dizer para você nessa noite, se você tem fome da presença de Deus, se você tem sede da glória de Deus, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Eu quero dizer para você que o tamanho da sua fome, o tamanho da sua sede, é o tamanho do suprimento que Deus tem para você, da glória dEle. É o tamanho da presença que Ele quer manifestar na sua vida. É o tamanho do peso da glória que Ele quer derramar sobre a sua vida. Eu quero dizer para você, não deixe para amanhã aquilo que você tem que fazer hoje. Sabe, hoje eu estive no velório, muito triste a gente estar lá, fiquei o dia inteiro lá. E alguns dias atrás, a mãe do pastor Marcos teve alguns problemas com o filho mais novo. E o menino vivendo um conturbado, uma situação delicada. Hoje eu tive a oportunidade de ver lá no velório, irmãos. Ele achou que a mãe dele ia viver bastante, para ele pedir perdão para ela, para ele mostrar para ela que ele ia viver uma vida que glorificasse a Deus, para ele dar muito orgulho para ela. E hoje ele teve que enterrar ela. Às vezes você acha que você tem muita oportunidade de fazer para Deus. Às vezes você acha que você tem muito tempo para fazer a vontade de Deus. Vou deixar para amanhã, que amanhã dá tempo. Quando eu aposentar eu vou fazer aquilo que Deus pediu para me fazer. Quando eu mudar de São João, quando eu mudar de casa, quando eu multiplicar a minha célula, quando eu for líder, quando eu for pastor, quando eu for enviado para os lugares, para algum lugar eu vou fazer isso. Mas eu quero dizer para você, o tempo que Deus te chamou é para hoje.